com a plenária virtual do Conexão Saúde, que é um fórum em que reúne todas as entidades sindicais do Ceará, capital e interior, que tratam da questão saúde, não a saúde como só servidores, mas a saúde como os trabalhadores da saúde e os seus usuários. E hoje nós vamos discutir a reforma administrativa e o seu impacto para o serviço público e para a população. Para isso, nós estamos trazendo aqui o companheiro Cícero Rola. O companheiro Cícero Rola é da FENASEP e o companheiro é do Sindicato dos Servidores Públicos do DF. Do outro lado, teremos a companheira Andressa Anjos, do SINAS, que são os companheiros aqui do estado do Ceará que cuidam das endemias. Nós faremos assim, companheiro Cícero e companheira Andressa. Faremos 20 minutos, abriremos 20 minutos para cada um fazer suas considerações. Depois desses 20 minutos, abrimos mais 20 para perguntas dos nossos companheiros e 10 minutos para o encerramento, ok? Pode ser assim? Beleza. Beleza? Para mim está bem. Uhum. Quem começa, por favor? Como cavalheiro que sou, as mulheres, né? Andressa, é contigo, companheira. 20 minutos. 15, 16, 15, 36. Ok? Eu aviso com 5 minutos antes. Ok, companheira? Ok. Vai Boa tarde a todos, né? Muito obrigada pelo convite na participação dessa plenária virtual. De extrema importância, né? Que nós temos que abrir os olhos do pessoal sobre essa reforma administrativa. Eu estive dando uma estudada nela e, assim, é inegável e é bem claro que esse governo ele está somente interessado não em organizar a máquina ou cortar privilégios, como que eles falam, né? Essa falácia, né? Que eles teimam em passar isso para a população e para as demais pessoas. O único intuito é retirar direitos e conquistas dos servidores e dos trabalhadores empregados públicos, principalmente com essa reforma administrativa. Eu tive sublinhando alguns pontos que eu achei cruciais, né, nesse sentido, onde fala sobre a vedação, né, sobre a concessão de qualquer servidor ou empregado da administração pública, férias, incluído período de recesso, em período superior a 30 dias pelo período aquisitivo de 1 ano. Ou seja, quer dizer que aqueles órgãos públicos que hoje em dia possuem aquele seu recesso, aquele recesso ele já vai contabilizar como a férias do trabalhador, né? Sem que ele tenha que se organizar, sem que ele tenha que se programar, aí já é mais uma perca, né? Adicional referente a tempo de serviço, independente da denominação adotada, ou seja, nossos anuênios, né? Hoje em dia, na luta dos agentes comunitários e agentes de combate às endemias, nós estamos, e para todos os servidores públicos de Fortaleza, né, que é a nossa realidade aqui que eu domino, nós, para termos direito ao anuênio, que é um direito assegurado no nosso Estatuto do Servidor, nós temos que entrar com processo, né? E mesmo assim, ainda tem uma demora imensa para a gente receber esses valores referente a 1%, né, dos nossos proventos acrescidos como uma bonificação por cada ano de serviço prestado, né? E nós aqui do SINAS ainda estamos nessa luta, nessa batalha, né, para requerer isso para nós e para os filiados.
Com essa determinação, com essa nova determinação, né, dessa PEC, esse adicional referente a tempo de serviço, que no caso para a gente seria os anuênios, já teria extinto, né? Ou seja, a gente nem ganhou, nem conseguiu ganhar ainda a implantação. Ganhar nós ganhamos na justiça, mas ainda não conseguimos nem a implantação, para daqui a pouco já perder, né? Aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos. Ou seja, temos também um problema parecido. Estamos brigando na justiça para reaver, né, os nossos retroativos do nosso piso salarial. Quando nós ganhamos o nosso piso, nós passamos mais de um ano sem receber o piso, né, da categoria. E esse um ano nós estamos buscando, né, também judicialmente, mais de 1.400 ações individuais que nós colocamos e fomos positivos também, tivemos ganho positivo dessas ações, já não teria direito, ou seja, já seria dinheiro perdido, mais de R$6.000 para cada trabalhador, que já seria dado como perdido, porque a prefeitura poderia simplesmente não pagar, e quando resolvesse pagar após muita luta, muita briga, também não teria o ônus de reaver esses valores retroativos, né? Licença-prêmio, licença assiduidade ou licença decorrente exclusivamente de tempo de serviço, independente da denominação adotada, ressalva dentro dos limites da lei. Licenças para fins de capacitação. Ou seja, a gente vê que em todos esses pontos, redução de jornada sem correspondente redução de remuneração. Hoje em dia, o trabalhador pode se afastar para fazer um curso, para se melhorar, né, e tudo, e sem ter percas, né? Uma redução da sua jornada para fazer uma faculdade ou alguma coisa, sem ter perca salarial. E nesse daqui, com essa reforma, já teria essa perca. Ou seja, tudo que foi construído, tudo que foi conquistado ao longo de muitos anos, ao longo de muitas lutas, está sendo derrubado de uma vez só, né? E como se não bastasse isso, eles colocam que, mas isso aí não vai mexer com o servidor atual, isso aí é só para os próximos concursos e tal, mas eu acredito que, assim, não está muito claro, né, aqui essa questão. Eu acredito que pode mexer sim com os servidores atuais, principalmente na parte como é que chama? Principalmente na parte de assegurar, né? De você se assegurar como servidor da estabilidade. Perdão, me fugiu a palavra e encontrei agora. Principalmente nessa questão da estabilidade do servidor público, que a gente já passou pelo período de estágio probatório, mas, pelo que eu estou entendendo aqui com essa PEC, nós vamos estar em eterno estado probatório, podendo, a qualquer momento, se aquele empregador, não sei, não for com a sua cara, ou se aquela comissão tiver alguma rixa com você, porque você ou foi sindicalista, ou teve algum problema com seus superiores internos, que possa acarretar na sua suspensão e na sua exoneração de cargo, né, futuramente. Nós não estamos livres disso, infelizmente. No papel é muito bonito, vai ter uma comissão que vai analisar se aquele servidor está fazendo jus à atividade dele, se ele está tendo aquela produtividade dele sendo correta, né, e tudo, mas a gente sabe que, na realidade, infelizmente, não vamos ter essa segurança mais, né, que garante a estabilidade do servidor após o término da experiência, né? Ou seja, o que seria esse desempenho satisfatório, né? O que será esse desempenho satisfatório? As pessoas que vão fazer essa avaliação periódica de desempenho, né? São totalmente idôneas? Não são? Como é que vai ser isso, né? Põe tudo isso em dúvida, põe tudo isso em xeque na vida do trabalhador, né? E isso, em uma das nossas plenárias, eu não me recordo quem foi que falou, acho que foi a Carmen, que colocou que o serviço público ele tem essa estabilidade justamente para que as pessoas não fiquem reféns, né? Nem dos patrões políticos,
nem de outras pessoas que possam utilizar, né, dessa, como é que eu posso dizer, dessa falsa segurança, né, para manipular aquela pessoa, né, de alguma forma, no serviço público. Se você não fizer isso, você pode perder aquilo, né? Infelizmente, o servidor público era para ter essa. E hoje em dia, com essa reforma, se essa reforma passar, nós não sabemos mais como é que vai ser no futuro. Então, eu acredito que é um completo desmonte de todas as lutas que foram conquistadas ao longo dos anos. E ainda digo mais, tem um artigo que diz assim: é nula a concessão de estabilidade no emprego ou de proteção contra a despedida para empregados de empresas públicas, sociedade econômica mista e das subsidiárias dessas empresas e sociedades por meio de negociação coletiva ou individual, né? Ou seja, já está anulando também futuras negociações para permanecer, né? Ou seja, já está tirando todo o domínio do empregado e dos sindicatos, né, das organizações que defendem o trabalhador, de até mesmo buscar essa segurança, né, para o trabalhador, para o servidor do serviço público. E ainda tem assim, só desmonte. Eu só vejo desmonte nessa PEC. Eu procurei alguma coisa que beneficiasse o servidor público, que premiasse, que desse, de certa forma, algum benefício, algum reconhecimento, mas não, ela é exclusivamente para retirar direitos e conquistas dos servidores. E outra coisa, a única coisa boa, digamos assim, nessa PEC, ela não é para o servidor público, ela é somente para o servidor público no exercício militar, né? É a única coisa que fala aqui é do exercício militar, que fala que o servidor, né, que está, eu acredito que essa já está até vogando essa parte, o servidor militar, quando ingressa no serviço público, né, seja como forma de vereador, cargo público de política, ele já vai ter a sua aposentadoria, né? Ele já vai para a reserva. Ou seja, se o cara tiver 30 anos e ingressar como servidor da política, ele vai para a reserva, né? E mantém esse seu benefício, né? Uma grande, digamos assim, privilégio, né? Um grande privilégio, né? Garantido para o servidor do Exército, né? Das Forças Armadas, militares, e as outras regras todas na legislação específica deles, né? Então, assim, gente, é preciso uma movimentação extrema das associações, né? Uma união extrema, né? Para a gente garantir que isso não vá para frente, porque com certeza isso aí vai atingir todos nós, né? A maioria que já está nessa discussão, né? Nessa batalha, eu acredito que nós devemos tirar encaminhamentos, né? Para poder a gente, de alguma forma, mobilizar a base, mobilizar nossos jurídicos, para ver de que forma que nós vamos tentar barrar isso. Porque eu só vejo desmonte aqui nessa PEC. Eu só vejo desmonte. Desculpa não ter me apresentado, eu dei uma saidinha, né, no início, acredito que o Gimenez me apresentou, sou a Andressa, né, Andressa dos Anjos, eu estou diretora do SINASSE, né, do Sindicato dos Agentes de Saúde e agente de combate às endemias no Ceará. Sou nova, né, na luta sindical, meu primeiro mandato, né, como diretora, e no serviço público estou desde 2010, né? Então, assim, sou comparada às grandes peças que tem aqui nessa reunião, sou muito novata, né? Mas estou aqui à disposição para somar a luta, né?
e acredito que nós devemos tirar bons encaminhamentos, né, de todas essas discussões que estão sendo feitas e são extremamente necessárias para a gente fazer o nosso trabalho, né? Eu vou encerrando a minha fala, né, nesse momento, para passar para a próxima pessoa. Ok, Andressa, muito obrigado. Agora o companheiro Cícero Roa. Por favor, Cícero, 20 minutos. Ok, está me ouvindo bem aí? Estamos. Beleza? Beleza. Primeiro, um grande prazer estar participando dessa plenária virtual. Na verdade, é o companheiro Renilson que deveria estar aqui no meu lugar, mas infelizmente ele teve uma reunião nesse horário e pediu para mim substituí-lo. Né? Vamos lá tentar dar uma colaborada aí com o que a Andressa colocou, que é importante em relação aos direitos que estão sobre a ótica dessa PEC 32, que é uma emenda constitucional. Mas antes de tecer alguns comentários sobre isso, quero dizer que eu estou muito chateado com o Ceará, muito, mas muito mesmo. Viu, Gismene? Vocês vieram aí, deram 4-1 no Vasco, lá em São Januário, bicho. É sacanagem que vocês fizeram com o Vasco, é sacanagem. E é o vozão, rapaz. É o vozão, tá bom, mas outra hora a gente desconta esse negócio aí. Vamos, tá na minha agenda. Vamos lá, famigerada PEC 32. Ela é uma emenda constitucional que o propósito é fazer mudanças na Constituição de 88, onde a gente conseguiu, com muita luta, alguns direitos e vantagens para os trabalhadores públicos e empregados públicos. A ideia dessa PEC 32, que não foi votada esse ano, mas está prevista para ser votada no primeiro semestre de 2021, então logo tem a eleição do presidente da Câmara e do Senado em fevereiro, eles vão dar uma carga muito grande em relação a isso. Porque isso é uma lógica do neoliberalismo. Essa é uma lógica do mercado, que quer ver quanto menos ação pública, melhor para eles. Quanto menos público, melhor para aqueles que esfolam o Estado, que querem recursos para ser desviado para o bolso daqueles que menos precisam. É a abertura de um caminho para o reforço das privatizações. Não tenho dúvida em relação a essa PEC. Né? Quando você fala em queda da estabilidade, a lógica é a contratação feita por 5 modos que eles estão propondo nessa PEC, que, evidentemente, o concurso está longe disso. Então, é um caminho, na minha avaliação, para aumentar o processo de privatização no Estado brasileiro. É a mistura que eles querem do privado com o público. Ou seja, isso não dá certo. São antagônicos essas questões. Mas é isso que o Estado brasileiro pretende com essa PEC, é misturar o privado com o público. Utilizando-se da estrutura do Estado, da infraestrutura do Estado, né? Como, por exemplo, o que representa as OCIPs? Né? É a terceirização, basicamente, de hospitais, clínicas, né? A perspectiva de se repassar para o privado aquilo que necessariamente tem que ser público. A quebra da estabilidade é um fator muito preocupante que as pessoas não se dão conta disso. As pessoas têm a história do Marajá, como foi o Collor, né? Criador de Marajá, ou caçador de Marajá. Agora, a estabilidade tem uma implicância importante nessa questão do servidor. Que é um benefício, a estabilidade é um benefício exclusivo do servidor. Por quê? Com a estabilidade, ele consegue proteger a população dos maus gestores. Quando a pessoa tem a estabilidade, ela pode fazer denúncia, ela pode não aceitar qualquer demanda que não seja legal, impessoal, e a quebra da estabilidade é justamente para isso. Aumenta a terceirização, dificulta a ação do servidor em relação ao serviço público e cria uma brecha muito grande para aquele governante
inescrupuloso, que não tem compromisso com o servidor público, em fazer aquilo que é de interesse dele e não da maioria do povo brasileiro. Porque quem é um servidor sem a estabilidade vai ter a coragem de fazer alguma denúncia. Ou, por exemplo, o presidente Bolsonaro foi multado, né, pelo IBAMA por estar pescando numa área que não poderia ser de pesca, né? E as queimadas do Amazônia, denunciado pelo IBAMA, pelo INPE. Então, é essa estabilidade que traz a perspectiva que nós tenhamos um país mais justo, uma possibilidade de levarmos uma sociedade ou um serviço público para aquele que mais precisa, não para o bolso daqueles que não precisam ou querem só e somente explorar aquilo que é público. Então, é a questão da privatização, o interesse da maioria do povo que está por trás disso, vão se facilitar as ações privadas dentro do público, né? vão passar a estrutura pública, na minha avaliação, vão passar a estrutura pública para a mão daqueles escandalosos empresários, etc., etc. Olha só, o Estado tem que ser um formador de políticas públicas, sem interferência política na ação do servidor. O que eles querem, evidentemente, é isso, tirar a ação política do servidor em relação a isso. Nós estamos aí na égia do governo Bolsonaro com a PEC do fim do mundo. O que é a PEC do fim do mundo? A PEC do fim do mundo é não ter recursos públicos por 20 anos para a educação e para a saúde. Sem reajuste, sem melhoria, sem nada, 20 anos. Agora, eu pergunto para vocês, quem mais precisa da saúde e da educação nesse país? São aqueles que mais precisam. São aqueles que não têm plano de saúde, são aqueles que não têm dinheiro para colocar o filho em escola particular, são aqueles que precisam efetivamente que esses órgãos, que essas estruturas funcionem, né? É isso que eles querem acabar, é isso que eles querem entregar. A gente viu já que no fim do ano tem uma ação do governo de privatizar, né, o SUS, uma parte do SUS, né, que foi bem rechaçada por toda a população do Brasil, mas que eles vão tentar encaminhar isso de novo. E isso tudo, essa interferência toda que está por trás da PEC 32, eu digo e afirmo, aqueles que mais precisam são os que mais vão sofrer com esse tipo de ação, se nós não tivermos capacidade de retomar a luta contra isso. Nessa PEC, ela estabelece 5 fórmulas de contratação, né? O concurso você pode esquecer, nós já vivemos num estado onde não há renovação, porque não existem mais concursos públicos, a terceirização está desenfreada dentro do Estado brasileiro. Para vocês terem uma ideia de quanto essa terceirização é preocupante, um dado que foi vazado de pessoas com nome, endereço, todos os tipos de documentos que foram vazados do Ministério da Saúde, isso foi vazado por um setor que foi totalmente terceirizado nesse ministério. Então, assim, essas são as grandes questões e as dificuldades que a gente vai enfrentar com essa agonia que será essa PEC. Nós temos que nos organizar, nos unir para combater. Ameaça o princípio da impessoalidade, né? Essa história é muito importante, da impessoalidade na gestão pública e da máquina pública. Nós não podemos aceitar que haja alguma mudança em relação ao trato com a coisa pública. As pessoas têm direito e têm que ser atendidas não pelo seu dinheiro no banco, não pela sua cor, não pela sua religião. As pessoas têm que ser atendidas da forma que é a impessoalidade que é exigida do serviço público. E, por fim, dando completando um pouco do que a Andressa colocou, viu, Andressa? E colocou muito bem, nós temos que nos desdobrar para tentar
socializar os desafios que é essa PEC 32, né? As dificuldades que vão ser para o servidor e para a população, né? Que, no fim, quem vai perder muito com isso são os servidores do serviço público e a população brasileira em relação a isso. Então, nós temos que nos comunicar mais, temos que participar mais de plenárias virtuais como essa, né? Com essa história da Conexão Saúde. Eu quero, por fim, agradecer aí a possibilidade de podendo estar contribuindo um pouco com um pouco da minha experiência. Eu não consegui fazer nenhum trabalho mais aprofundado sobre a PEC 32, porque seria demanda assim, em cima da hora, mas esses são os principais pontos que eu vejo, né? Dessa emenda, que é uma emenda à Constituição, a questão da quebra da estabilidade, do aumento da privatização no Estado, né? E a reforma sem concurso público, estabelece 5 modos de contratação, e não vai ser... Qual a grande importância do concurso público? É que as pessoas que se esforçaram, estudaram, vão passar. As novas contratações é como são feitas as contratações de cargos comissionados, aquelas chamadas livre movimentos, né? As pessoas são os baba-ovos mais próximos de algum político. O Estado não tem que ser assim. O Brasil ainda é um dos países que tem menos servidor público, né? Falam tanto disso, mas nós somos ainda um país que temos menos servidor público que muitos países da Europa, menos do que os Estados Unidos, né? E as pessoas, essa história que nós somos Marajá, estamos muito longe de ser esses Marajás. Na verdade, a saúde, o SUS, provou a importância que é o serviço público para aqueles que mais precisam, né? Se não fosse o SUS, nós estaríamos encrencados, mas que já estamos. Se não fossem os trabalhadores do Serviço Médico Brasileiro, da saúde brasileira, eu não sei onde estaríamos com essa pandemia. Então, eu quero, por fim, parabenizar todos os trabalhadores da saúde, né? Colocar as minhas solidariedades ao que enfrentaram, as dificuldades que enfrentaram, sem equipamentos, mas estavam lá, né? E dizer que nós, da FENASSEP, estaremos à disposição e juntos com os trabalhadores dos 3 níveis, né? Estadual, municipal e federal, para engrossar a nossa luta contra o pacote de maldade que esse governo vem fazendo, né? Estamos enfrentando com dificuldades, mas estamos aí denunciando, entrando com a DIN, organizando as federações, as confederações, para que a gente possa ter um volume grande para poder barrar essa PEC, né? A eleição que aconteceu agora ajudou um pouco que ela não fosse colocada em pauta agora, mas o ano que vem ela vai ser. Nós temos, na minha avaliação, mais um ano para segurar essa PEC, porque se nós conseguimos segurar até o final de agosto, aí ninguém mais faz nada, porque a eleição de 22 já é a pauta do jogo. Então, eu queria agradecer esse espaço, né, e nos colocar à disposição de todas e todas e repassar a bola aí para o Gimenez. Obrigado, Gimenez. Um abraço. Ok, gente, conforme tratado, nós vamos agora para as perguntas. Mas chegou o nosso querido coordenador José de Assis. Eu peço que o companheiro José de Assis assume. Pode ser, Assis? Alô, Assis? Boa tarde, camaradas. Companheiro Gimenez, pode continuar, rapaz. É porque eu estava numa reunião agora, camarada, do serviço, e infelizmente não pude entrar. Bom, vamos lá, então. Eu gostaria que alguém escrevesse no chat, que eu vou lá buscar quem tem perguntas a fazer. Mas pode Cada um também, participar aí. como pode ser também, falando, alguém tem alguma pergunta para os nossos companheiros que fizeram o debate aí? Bom, se não tem, eu tenho. Eu gostaria primeiro de ouvir da Andressa e depois do Ciro. Posso falar? Pode.
Alô, quem é? Bom, gente, então eu vou fazer a pergunta e a pessoa depois coloca. Nós sabemos, companheiro Cisco, companheira Andressa, que a saúde no mundo todo, eu não sei se é porque ela veio da filantropia, os governantes não gostam de pagar. Eu acompanho muito alguma coisa da Europa, principalmente de Portugal, porque lá estão muitos brasileiros. Eles têm praticamente os nossos mesmos problemas. É falta de equipamento, o ambiente de trabalho não é saudável, tá certo? É um ambiente de opressão e quanto menor a cidade, parece que a coisa fica pior. Como é que vocês entendem que vai ser a repercussão para o nosso povo do interior do Brasil? E eu falo do Brasil. Muitos dos cais que nós vimos em Amapá estão numa crise energética danada. Nós não temos um serviço de esgoto para a população e nem água para a população. Como é que vocês entendem que vão afetar as populações dos interiores desse Brasil? Não da capital, mas dos interiores desse Brasil. Andressa? Pode ser. Pronto, Gimenez, olha. Posso falar? Pode. Pode ir, Andressa, você. Obrigada. Pronto, Gimenez, assim, já estão afetados assim, há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu acredito que desde que acabaram com o programa Mais Médicos, que tinha endereçado, né, basicamente, um grande número de médicos estrangeiros, né, não só de Cuba, mas da Bolívia, de outros países aqui da América Latina, a grande maioria atendia muito os interiores, os locais que eram de difícil acesso, né, para a população. E eu acredito que eles já foram, sim, muito prejudicados com a falta desses médicos, né, que faziam praticamente, não faziam muito mais do que apenas praticar a medicina, né? Eles tinham, eu conheci, né, no posto aqui que eu trabalhava aqui no posto na área aqui do Pirambu, e aqui nós tivemos médicos cubanos, né, excelentes, tanto no trato das pessoas, porque eles tinham muito mais humanidade, eles eram muito mais simples, eles, me desculpe a classe médica, mas muitos médicos a gente sabe que é em cima daquele pedestal e que não tem nem, assim, não trata muito bem a população, né? E eles tinham esse trato, além do trato da medicina. Muitos deles tinham as suas especialidades e com os poucos recursos que tinha no posto de saúde, eles faziam muito mais do que atender o próprio serviço público de clínica geral, mas também eles davam um jeito de utilizar as especialidades deles também no serviço básico. E isso a gente via que o atendimento era muito mais amplo, né? Muito mais amplificado. Com certeza as populações da periferia e as populações dos interiores já foram muito prejudicadas só quando esse programa acabou. Mas com certeza vão ser muito mais prejudicadas, assim, porque uma coisa leva a outra, né? Os níveis econômicos altamente prejudicando, né, a população mais pobre, empobrecendo ainda mais, né, tornando a população que estava um pouco melhor assegurada, né, com os programas sociais, estão voltando àquela fase de miséria.
E quando voltam à fase de miséria, voltam, né, tem a tendência de retornar aquelas doenças históricas, né, como a cólera, né, como você falou, da rede de esgoto, né, que não há, né, é inexistente em muitos municípios, né, e isso vai passando desapercebido. A mortalidade infantil e materna, né, isso daí, com certeza, esses dados a tendência é somente aumentar, porque esse desmonte do serviço público, ele só vai prejudicar mesmo, como falou o colega, as pessoas de menor poder aquisitivo, né? Infelizmente. Cícero. Pode Vamos continuar. lá. Beleza. Eu vou tecer alguns comentários, né, sobre essa questão que você levantou. Primeiro, eu quero reafirmar minha posição em relação à importância do SUS. Você imagina se nós não tivéssemos o SUS nessa pandemia, ou independentemente da pandemia, se nós não tivéssemos o SUS para atender aqueles que mais precisam de um atendimento primário, etc, etc. A Andressa colocou sobre a questão dos mais médicos. Os médicos que estão se formando agora, pergunta se eles querem ir lá para o interior do Ceará trabalhar. Os caras querem montar uma clínica no melhor edifício que tem aqui e atender através de plano de saúde. Ninguém quer ir para o interior, meter a mão na massa, como a maioria dos médicos cubanos fizeram, ou como o programa Mais Médico fez, que esse infeliz desse governo Bolsonaro desmanchou. Aí eu faço e reafirmo a minha posição. Quem perdeu com isso? Foram aqueles moradores, e até alguns perderam, do centro de Fortaleza, ou foram aqueles que moram no interior, que não tem mais a visita de um médico, a possibilidade de se tratar? Evidentemente, foram aqueles que mais precisavam. A política, a lógica da política é ser contra aqueles que mais precisam. Agora, infelizmente, aqueles que mais precisam são aqueles que vão lá bater palma para aqueles que nunca fizeram nada para a população mais carente. Infelizmente, a lógica da política é essa. A gente não consegue entender qual a importância de um programa desse para a maioria do povo que está lá no interior. E na hora de votar, a gente vota de qualquer jeito, não escolhe, não avalia qual o perfil desses candidatos. Lá em Amapá, na questão da luz, a energia lá é privatizada. Privatizada. Nós estamos aqui em Brasília lutando contra a privatização da SEB com a empresa pública, porque o governo quer arrecadar não sei quantos bilhões na venda da SEB e vai jogar isso em quê? Em obras. Né? Em obras podem ser importantes, mas talvez não necessárias. E eu tive, antes de falar sobre isso, a possibilidade, né, os governos do Lula e da Dilma criou a possibilidade de o filho de uma empregada doméstica poder cursar um curso de medicina. Quando é que, antes de Lula e de Dilma, o filho do pobre poderia passar pelo menos na porta de uma faculdade de medicina? Quem é que teria condições de pagar uma faculdade de medicina? Essas possibilidades foram criadas. Né? Hoje a gente tem mais negros estudando, cursando cursos, não só de medicina, outros, e muitas outras oportunidades que foram criadas. Eu tive em Cuba, e eu só tenho mais de 15 anos, foi nos 50 anos da Revolução Cubana, eu tive o privilégio de conhecer toda a ilha, de uma ponta a outra. E conheci o Islã, que é uma escola de medicina, né, que não é só para os cubanos, Né? Falar em cubanos, 99% dos cubanos são formados, né? Não tem analfabetismo em Cuba, né? Eles não é só para cubanos, é para todas as pessoas do Brasil, do Peru, conheci vários estudantes da América do Sul lá. É uma coisa fantástica, né? Uma coisa fantástica. E, por fim, para completar essa coisa levantada pela Andressa, sabe quando é que nós vamos ter infraestrutura,
como esgoto e água potável para todos os brasileiros? Nunca, nunca. Sabe por quê? Porque a infraestrutura, o esgoto, não aparece. Não a praça, não a estátua, não aparece. Então, a gente vê, ao longo dos anos, entra ano, sai ano, as condições são as mesmas, as pessoas adoecem fundamentalmente nas parasitas, nas favelas desse país, porque as pessoas convivem com esgoto a céu aberto, não tem água potável. Esse é um país injusto e nós vamos ter que lutar muito ainda, votar muitas vezes melhor do que a gente tem votado, para ter um país melhor, uma sociedade mais justa, onde não haja explorado nem exploradores. Ok, agora o companheiro Assis tem uma pergunta. Vai lá, Assis. Bom, companheiros, em primeiro lugar, queria aqui dar boas-vindas ao companheiro Cícero e agradecer a sua disposição. E, infelizmente, eu não pude participar desde o início, como já coloquei, eu estava numa reunião no trabalho, que já estava planejada, essa reunião agendada. Mas eu queria colocar o seguinte, eu participei hoje de uma discussão, aliás, desde ontem a gente vem participando de uma discussão sobre a questão da mobilização da classe trabalhadora para enfrentamento desse projeto da reforma administrativa, não só esse projeto, mas vários outros projetos. E colocar o seguinte, companheiros, que o projeto Capital Financeiro Internacional, ele não é um projeto onde visa a política do Estado mínimo. Aqui, para o brasileiro, é a política é a destruição do Estado, é não existir nem Estado mínimo. Essa é a agenda desse governo aliado ao Capital Financeiro Internacional, que as instituições brasileiras do Estado estão a serviço do capital. No caso, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo estão a serviço. Não é à toa o golpe, não é à toa a questão da prisão do Lula, tudo isso faz parte desse projeto. É para que realmente o capital assuma com seus representantes, daquele, no caso o Bolsonaro, primeiro usaram o Temer, agora o Bolsonaro, para destruir, privatizar, acabar com a responsabilidade, o compromisso do Estado do emprego das políticas públicas. E para 2021, a agenda é forte nesse sentido. E é necessário os trabalhadores de serviços privados, os trabalhadores do campo, a população em geral, começa a ter essa consciência da questão desse risco no fim do serviço público. E a gente estava discutindo uma mídia a nível nacional, onde coloca para a população, se de repente acabar o serviço público, sair o servidor público, como é que fica o serviço público? A questão do tal serviço público, como é que fica a assistência à população? Se sair o serviço de limpeza urbana, como é que fica a população sem limpeza urbana? A mídia tem esse norte para que a população comece a entender uma versão diferente do que é empregado pela mídia burguesa. E realmente o serviço público é essencial e o servidor público é essencial. Infelizmente, num tema tão importante como esse, nós temos pouca participação da militância, inclusive, né? Se, porventura, pela lógica, nessa live que agora está acontecendo, só da militância do fórum era para ter, no mínimo, 50 participantes. Fora o que nós divulgamos para todo o interior do Estado, convidando para essa participação. Você vê como é que está hoje a paralisação, a anestesia do trabalhador voltado para a questão da mobilização contra todos esses projetos nefastos do capital. E nós temos que focar o dia 10. Dia 10 ele vai servir como termômetro de mobilização da classe trabalhadora para enfrentamento da reforma administrativa, que vem destruindo o serviço, não só retirando o direito da classe trabalhadora do serviço público, mas também na verdade, é um efeito dominó, começa nos federais, vai para os estaduais e municipais, que não destrói só os direitos, mas destrói o serviço público como um todo. É isso que nós temos que ter essa consciência de mobilização para tentar barrar esses projetos.
Então, companheiros, nós conclamamos todos os companheiros para que a gente possa, no dia 10, a gente engrossar o ato aqui no Ceará, que vai ser na Praça do Ferreira, chamada pela CUT. Nós temos que participar e dar nosso recado para que a gente possa mostrar para esse mover que os trabalhadores estão realmente ativos, estão mobilizados. Por quê? Se a gente continuar no discurso, fique em casa, a porteira está aberta, companheiros. A porteira está aberta e está passando tudo, tudo. Essa questão do fique em casa, cada vez mais, a gente está exercitando a acomodação da mobilização, a acomodação dos trabalhadores, está dentro dos seus sindicatos, está discutindo, apesar de toda essa pandemia, mas nós temos que ter a tranquilidade, a sabedoria de como nos mobilizarmos com estratégias. Nós não podemos ficar paralisados, esperando chegar a morte e a gente ficar escancarado aí sem condições de reação. Nós temos que reagir, porque se ele não reagir, o gado todo vai passar e o prejuízo aí depois a gente não consegue corrigir. É isso aí, companheiros. Ok, agora a companheira Franci Marie. Por favor, Franci Marie. Boa tarde. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Boa tarde, eu quero parabenizar, né, o Conexão Saúde e os palestrantes, os debatedores. Uma pena não ter assistido do início, né? Eu entrei já um pouco atrasado, mas eu quero fazer umas colocações. Né? Quando, acho que foi a Andresa, falou aí do Mais Médico, o Mais Médico, eles não extinguiram assim o nome, né? Eles ainda utilizam o nome Mais Médico. O que eles estão fazendo esvaziando nos municípios a questão do serviço, mas eles usam ainda, né, a nomenclatura, o nome do programa Mais Médicos, eles ainda estão utilizando. Eu posso falar um pouco sobre a questão do programa Saúde da Família, né, que a gente, né, das equipes Saúde da Família, porque nós participamos da implantação dessas equipes, né? Foi aqui do Ceará, foi no distrito de Cipó dos Anjos, no município de Ceará, onde a gente iniciou essa questão do saúde da família, né? E que hoje a gente sabe que a cobertura nos municípios, nós chegamos a alcançar quase 100% de cobertura no Ceará. Hoje eu não sei assim, exatamente, mas dizer em termos percentuais, né? Mas eu sei que muitas equipes foram extintas. A questão de deixar a equipe nas áreas rurais, nos distritos, muito difícil por conta também da infraestrutura, de não ter água, de não ter esgoto, né? De não ter como prestar um atendimento de qualidade. A gente sabe também que a questão dos resíduos, né? Os resíduos é outro problema grande que o Brasil tem que enfrentar, porque a gente sabe que a gente recicla, acho que a reciclagem no Brasil, acho que é 3%, né? É muito baixa, a gente tem que ter uma política, né, de saneamento básico, incluindo também a questão dos resíduos sólidos, porque a gente, nessa campanha, agora para a campanha municipal, para as eleições, nós visitamos algumas áreas onde existem os recicladores, né, os catadores de resíduos, e a gente observava que o que acontecia era que eles vinham e depositavam a céu aberto, né, os resíduos em plena praia, né, na orla e tudo. Quer dizer, não tem uma política de fazer a questão da reciclagem, né? Outra coisa é essas fundações, essas OS, que foram
criadas aí, que são a privatização. Nós, aqui no Ceará também estão com uma proposta de fazer os distritos de inovação em saúde, né? Os DIS, que são esses distritos. Esses distritos também é uma forma de privatização, né? Onde a saúde, através da universidade, ela contrata os profissionais, e esses profissionais... Um dia eu estava ouvindo uma palestra e eles diziam que o profissional não ia receber mais nem certificado, ele ia receber uma nota fiscal, né? Quer dizer que nós somos essa mercadoria barata que o sistema capitalista, cada vez mais, né, selvagem, nos impõe. Então, os profissionais da saúde são, né, uma massa que está aí para o quê? Se enviar o capitalismo. E a gente tem que resistir, e parabenizo novamente a Conexão Saúde, e temos que mobilizar todos os profissionais para poder fazer, resistir, né, esse governo que está aí para retirar direitos e acabar com o que resta, um pouquinho que resta na área de saúde. Também tem a questão da saúde mental, que aqui no nosso estado, a gente tinha, na época dos governos do PT, da Luziane Lins, a gente avançou muito na questão da saúde mental, com a criação dos CAPs, a gente tinha todas as modalidades, CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS dia, CAP infantil, CAPS AD, toda infraestrutura, né, montada na questão da saúde mental, e isso também foi extinto, né? A gente tem uma demanda muito grande nessa área. É isso que eu gostaria de falar. Obrigada aí pela oportunidade. Ok, obrigado, Francis Marie. Francis Marie é com nosso companheiro que trabalha no Maracanaú. Tem mais alguém querendo fazer perguntas? Bom, já que não temos, vamos para o encerramento. Considerações finais, Andressa, e depois o meu amigo Cícero Rola. Pode ser assim? Pode. Ok? Vamos lá, então. Andressa. Bem, só fazer uma ressalva aqui na fala da companheira de Maracanaú. Muito prazer, viu? É Francimeiro ou é Francis Marie? Parece Marie, né? Francis Marie. É Francis Marie, chique, bem. Então, companheira, é um prazer conhecer. Realmente, sua fala foi muito rica. Sua fala realmente foi muito rica. Eu concordo com você completamente nessa parte dos CAPs. A gente não vê mais, assim, eu estava fazendo uma pesquisa aqui no portal da transparência, porque eu tinha essa informação, mas aí agora não estou me recordando, sobre o volume de verbas que veio aqui para Fortaleza durante a pandemia. Foi um volume, assim, gigantesco de verba, que veio a nível federal, a nível estadual, para ser utilizado durante a pandemia. E durante a pandemia, os governos utilizaram muito mais em maquinário, em contratação de pessoal também mais para a parte específica lá do Hospital Leonardo da Vinci e outros hospitais pontuais, né? Mas foi mais gasto mesmo em maquinário, na criação do hospital lá do PV, dos hospitais de campanha, enfim. O que eu estou querendo falar com isso e em relação aos CAPs é que a nossa massa trabalhadora da área da saúde sofreu muito durante essa pandemia. Nós sofremos muitas percas na nossa categoria. Nós sofremos muita perda de médicos. Hoje mesmo colocou muitos médicos morreram, né, durante a pandemia, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, pessoal da limpeza, todos foram muito afetados, né, durante a pandemia. E aí eu deixo aqui um questionamento que todos já sabem a resposta, né?
o que esses profissionais de saúde tiveram de bonificação, de gratificação, de reconhecimento. Você chegar na frente de uma câmera e dizer, nós agradecemos os heróis da saúde e tal, é muito lindo, é muito lindo. Mas aquele profissional que sentiu na pele, que teve Covid ou que não teve Covid e ficou com sequela, aquele profissional que teve seu parente falecido, enfim, nós aqui na área dos agentes de saúde e agentes de endemias, nós sofremos muito com o pessoal sofrendo psicologicamente abalados com essa questão da pandemia. Muito, muito, muito mesmo. Alguns chegaram ao suicídio, né? E aí a gente chega na parte dos CAPs. Antes nós tínhamos essa oferta dos CAPs amplamente aqui em Fortaleza, no governo da Luiziane. Isso é uma grande verdade. Infelizmente, no governo do Roberto Cláudio, nós tivemos uma espécie de desmonte desses CAPs, onde hoje em dia você só consegue um médico psiquiatra, que é a coisa mais difícil, o especialista mais difícil de se achar aqui é médico psiquiatra. E você só vai encontrar nos hospitais de grande referência, como Messejana, né, nesses hospitais maiores. E nisso a população ficou totalmente desassistida. Nossos profissionais ficaram totalmente assim desassistidos. Ficaram alguns que conseguiram ficar recluso, né, na nossa base, nós só conseguimos mediante judicializar. Nós tivemos que judicializar que chegasse material, EPIs, né, para os agentes de saúde e agentes de endemias, que não eram tidos como linha de frente do Covid, ou seja, você está indo para visitar 8 a 10 casas por dia, no caso dos endemias 23 para mais, e você não é linha de frente, você pode ir sem máscara, sem luva, sem nenhum EPI, que você está a risco zero aí de se contaminar, e não é assim. Nós precisamos judicializar para que esses EPIs chegassem, né, ao nosso povo, para tentar diminuir a morte do pessoal, porque estava todo dia estava morrendo um agente de saúde ou um agente de endemias. E nisso, nós também tivemos que judicializar para a gente colocar para home office aqueles que tinham comorbidades e aqueles com maior de 60 anos. Ou seja, o que é que eu quero fazer um apanhado com isso tudo é que o Estado, o governo, as prefeituras, elas estão, preocupação zero com o profissional de saúde, com os profissionais em si, com o servidor público, mas nesse momento de pandemia foi preocupação muito, muito, deixou muito a desejar mesmo. E aqueles profissionais que ficaram durante a pandemia todo esse tempo trabalhando e tudo, não tiveram nenhuma bonificação, pelo menos aqui em Fortaleza não tiveram. A nível de Estado, eu acredito que teve alguma certa gratificação, mas a nível de Fortaleza não teve. Então, só quem vai lutar pela gente é a nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque para a gente não chega nada de graça, não. Eles gastam milhões e milhões e milhões em equipamentos, mas o principal equipamento, que é a força humana, ela está totalmente desprezada. É isso aí. É isso aí. Obrigado, Andressa. Eu vou tomar a liberdade de falar para o Cícero. Só, Mendes, como é a consideração final, vou esquecendo aqui de agradecer mais uma vez, né, esse convite, muito, muito bom, essas discussões são muito ricas para mim, eu amo, adoro. Se eu não participo mais é porque o tempo mesmo está muito corrido, mas toda vez que eu participo eu me enriqueço um pouco mais nessas discussões. Então, já deixo aqui o meu forte abraço para todos e o meu agradecimento. Ok, Andressa. Andressa está conosco, Cícero, num curso de formação sindical, que ela está debutando no movimento sindical, então ela está lá trabalhando também com a gente, um curso que o MOAS está fazendo e tentando formar quadros, né? E o Fórum, Cícero, Fórum Conexão Saúde, foi o único ator que fez atos presenciais em vários hospitais, inclusive na Secretaria de Saúde do município. Não se restringiu ao Estado, mas restringiu à questão da saúde.
Em breve nós estaremos fazendo uma publicação de uma pesquisa feita no momento mais severo da pandemia, que nós estaremos publicando esse resultado. Isso tudo é um fórum de Conexão Saúde, e que estão todas as centrais sindicais e todos os sindicatos praticamente do Estado. Agora com você, Cícero, para as considerações finais. Olha só, se vocês não tivessem feito nada disso, mas nada disso, ato na porta do hospital, só o fato de estarem fazendo a formação é uma coisa que me traz muita alegria, muita satisfação no meu coração. É formar lideranças sociais, lideranças que em defesa do povo brasileiro, que entendam a sociedade, para a gente poder combater melhor, fazer as nossas lutas melhor. Che dizia uma frase que era isso: quem luta nem sempre ganha, mas quem não luta perde sempre. Então, é esse o princípio, é como andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. Não dá para parar de pedalar. Queria mandar um abraço para o Zé de Assis, dizer que a minha preocupação também é bem parecida com a dele. A falta de mobilização dos trabalhadores, né? Aí, junto à pandemia, nós vivemos o pior momento da classe trabalhadora brasileira, pior momento, né? Nós estamos vivendo. Nós temos que entender e separar o que é público e o que é privado. Se você mistura essas duas coisas, a gente só perde. A sociedade só perde, o povo só perde. Há uma anestesia dos trabalhadores, como o Assis disse, e eu concordo com ele. Eu quero desejar um bom dia 10 aí para vocês. A Frances Mary, nome bonito, né, rapaz, e diferente. Ô, Francis, assim, nós vivemos num país onde temos um presidente negacionista, né? Um cara que não ajuda em nada, um cara que está fazendo uma luta para que as pessoas não tenham ou não sejam vacinadas, né? Não dá para você fazer uma distinção entre a economia e a saúde, a economia e a vida. As coisas, claro que as pessoas têm que sobreviver, mas as pessoas podem continuar sobrevivendo em um outro momento. Depois que perde a vida, não tem mais jeito. São mais de 175 mil brasileiros que morreram, perderam a vida, né, entre profissionais de saúde, com a história da pandemia. E esse é o presidente que a gente tem, infelizmente. Agora, é claro que a classe dominante, o capitalismo, o capital, o mercado, querem que o Estado gaste menos, para que invistam mais, né? Como eu disse, em obras, em privatizações, em terceirizações, porque é assim que eles arrancam com muita força a parte deles do dinheiro do povo, né? Você falou da saúde da família, se existe alguma coisa do mais médico pelo Brasil, não é no interior, é nas capitais, né? Porque eles chamaram muitos médicos formados agora, mas, como eu disse, procura a porcentagem daqueles que aceitaram trabalhar no interior. É claro que a grande maioria não quis. E, por fim, é a história do saneamento público. Nós não vamos ter esse saneamento público enquanto não tivermos consciência das pessoas que a gente põe no poder. Essa é uma questão fundamental, básica, é saúde, né? É possibilidade de vida maior para os brasileiros. E é isso. Quero terminar agradecendo aí a Vanessa, que está gravando aí essas confusões nossas, a Andressa, que participou, parabéns aí pela luta, faça um bom curso, né? Meu amigo Velho de Guerra de Mendes, estou à disposição de vocês, se eu puder colaborar, né? Eu quero reafirmar aqui que a federação está aberta, né? Eu não era para estar nesse ato de vocês hoje, era o Renilson, espero ter contribuído um pouco com alguma coisa e colocar à disposição, né? Eu sou cearense, os meus conterrâneos, mas dizer que eu estou muito chateado com o Ceará por ter dado uma lapada no meu Vasco da Gama de 4-1. Um abraço, boa tarde a todos e todas. De Mendes? Bom, gente, boa tarde. De Mendes? Muito obrigado. Oi. Olá, Gimenez, é o Júnior de Icó. Boa tarde, tudo bem? Eu estou sem imagem porque eu estou me deslocando e aí fiquei só com o áudio. E para não perder nenhum momento, a fala da Andressa ou do nosso conterrâneo Cícero, que surpresa, não sabia. Mas assim, bom, primeiro para saudar, né, todos, né, obrigado, acho que muito bacana a exposição. E, mais uma vez, saudar o Conexão. Acho que é redundante eu estar falando sobre isso, porque o Conexão, né, Cícero, o Conexão arrasta para esses momentos, esses nossos
rodas de conversa até o secretário de saúde do estado, viu? Então, não é mole não essa turma, viu? Então, assim, mas infelizmente, só comunicar, né, já o tempo acabou, mas é sobre essa questão dos ataques, né, principalmente aos servidores da saúde, Andressa, que é sobre aquela portaria do Ministério, a 2.358, desculpe, que é a questão do incentivo aos profissionais da saúde, né, o incentivo do recurso do Covid. E aí, acredito que seja o conhecimento da Andressa, saiu uma normativa, número 30, em que, vou até usar um termo bem nosso, o Ministério ele diz que o seguinte, que esse recurso, esse incentivo aos profissionais da saúde não é para eles, né? Não é deles, esse incentivo que foi feito não é para os profissionais de saúde. Cara, o que é isso, né? Então, assim, a gente sabe muito bem a questão do quanto se expôs, né, a essa pandemia. Nessa pandemia, os agentes comunitários de saúde que estão lá na linha de frente, o quanto está lá os enfermeiros das unidades básicas, né? E, claro, o pessoal também do atendimento, né, da saúde secundária, né, e tudo isso. Mas é impressionante como, de repente, uma normativa, você tinha lá na portaria, inclusive, a Andressa deve saber disso, você tinha lá categorias definidas, né, definia, né, tinham vários profissionais citados na portaria. E aí, de repente, vem essa norma técnica e desfaz tudo isso. Isso não é isso, o dinheiro não é para profissional. Gente, complicado, né? Acho que tentar levar essa discussão lá para o Conselho Estadual de Saúde, a gente levar isso para uma Câmara Técnica, né? Infelizmente, é o tempo. O inimigo, além do governo, está sendo o tempo, porque o recurso, ele deve estar em conta até o final de dezembro. Então, a gente tem que correr contra o tempo para que, se de fato reverter, para que esse recurso chegue aos companheiros. Então, infelizmente, assim, perdão, foi quase um desabafo, mas é porque eu precisava externar, né? O riso aqui é de nervoso, não é de, sabe? Então, eu tinha que externar isso e acho que vocês são os companheiros, os ombros que eu estava precisando. Ok, obrigado. Se eu puder dar uma respostazinha para o companheiro. Que aqui na Conexão nós temos a Lucinéia, que é do CESAL, o Mova-se, acho que é a Valéria, e que a gente precisa formar força lá no CESAL, que é uma das portas das nossas reivindicações. Pois não, André? Diga lá, André. Não, que o colega falou sobre essa portaria aí, nós estamos por dentro, sim. Nós nos debruçamos sobre ela, estudamos e tudo, e tentamos entender o que era essa portaria, porque lá, e nós achamos uma palavrinha-chave, né, que foi a pegadinha do malandro, assim, do ano, né, essa portaria. Lá ele diz que tudo que é verba tem que ser utilizado conforme é destinado para aquilo, certo? Aí lá tem dizendo que os valores são por profissionais e para custeio de ações, certo? Nessas duas frases que está a pegadinha do malandro. Ou seja, em nenhum momento ele fala que que essa verba que vai vir, que é para ser utilizada como forma de gratificação, ou pagamento, ou remuneração. Teria que ter alguma palavra-chave dessas, entendeu? Para que a gente pudesse, tipo assim, reclamar ela para a gente. Mas ela foi tão estranha de uma forma que aqui em Fortaleza nós temos cerca de uns 3.000 a 4.000 agentes de saúde e agentes de endemias. Mais ou menos, né? Não tem um número exato. E lá na portaria, essa verba está destinada apenas para 600. Ou seja, muito estranha. Então, assim, a gente realmente deveria se debruçar um pouco mais e estudar para ver se tem algum mecanismo de fazer com que essa verba chegue para os profissionais. Mas, assim, a nível de gestão, não chega, não. Fica
Fica aí para esse mais de desafio. Anotei aqui e vou começar a perturbar o pessoal do jurídico lá do sindicato. O Assis, que é o diretor jurídico do Sindicef, né, Assis? Também perguntar lá para o pessoal e vamos indo. Gente, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Cícero. Muito obrigado, Andressa. Companheiros, o tempo está muito difícil. Nós trabalhamos, pedimos para o pessoal vir, um monte de gente colocou que está com a agenda cheia, mas é isso aí. E conclamar todo mundo para que façamos um dia 10 muito forte. Dependendo do dia 10, é que nós vamos conseguir influenciar positivamente para nós essa PEC que vai ser votada lá no Congresso ano que vem. Então, muito boa tarde a todos, um abraço e até a próxima reunião. Agradecido. Até logo. Obrigado.